E preparando essa mensagem, eu estava vendo o quanto Deus é doido, o quanto Deus é maluco. Porque eu estava pensando bem assim, eu falei, cara, se eu tiver que morrer por alguém, é muito difícil. Tem que ser uma pessoa muito especial. Talvez eu morra, talvez não, claro que eu morro pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, mas tem que ser algo assim muito especial, e essa pessoa tem que ser muito boa para eu morrer por ela. Tem que ser muito boa. Imagina, já é difícil você morrer por uma pessoa muito boa. Imagina você morrer por uma pessoa que não merece. Imagina você morrer por uma pessoa que nos seus padrões é uma pessoa que não é tão boa. E aí eu começo a ver o tanto que Deus é doido, o tanto que Deus é extraordinário, o tanto que Deus assim, a graça dele. Eu começo a ver isso lá em Romanos 5, 6 a 8. Ele vai falar bem assim: olha o tanto que Deus é extraordinário na nossa vida, que de fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez tenha alguém que tenha coragem de morrer, mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha o quão extraordinário é o amor de Deus. Olha o quão extraordinário é o amor de Deus para você. Olha o quão extraordinário é o amor de Deus para mim. Porque quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Quando nós não merecíamos, Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ei, você sabia que Deus morreu por aqueles que o amor dele nunca vai ser recíproco? Ei, você sabia que Deus morreu por pessoas que não amam a Ele? Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O amor dele foi tão forte que Ele morreu quando nós ainda éramos fracos. Deus, Ele nos amou antes mesmo de você, de eu conhecer Ele. Antes mesmo de você conhecer a Deus, Ele já tinha amado você e Ele já tinha pago um preço pela tua vida. Você vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui. Deus, Ele te ama tanto. Deus é obcecado por você. Deus é teu fã. Deus, Ele fica te olhando. Se a gente fosse colocar nas palavras de hoje, Deus te segue no Facebook, te segue no teu Instagram, Deus te segue no teu Twitter, Deus curte todas as suas fotos. Deus, Ele é apaixonado por você. Mesmo antes de você conhecer a Ele, Ele já ficava te olhando. E Ele ficava, olha lá o que meu filho vai fazer. Acordou agora. Ixi, agora está escovando os dentes. Agora ele vai para o trabalho. Sabia que ele ia escolher a blusa amarela? Deus, Ele fica te olhando, porque Ele te amou antes mesmo de você amar Ele. E às vezes eu fico com vontade de falar assim: Deus, olha, se eu puder te falar um negócio, por favor, morra só para aqueles que merecem. Aqueles que merecem não. Dá vontade de a gente falar assim, porque Deus, Ele te ama tanto, que Ele deu o Filho dEle por você. E então nós entramos em João 3,16, que é uma palavra que eu amo muito, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou os crentes. Deus amou aqueles que mereciam. Não, então tá bom. Deus amou aqueles que acreditam nele, ou que um dia possam vir acreditar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, presta atenção no que eu vou te falar agora. Deus, Ele deu o Filho dEle por você. Deus deu o Filho dEle por você, porque Ele te amou de tal maneira. Ele não apenas te amou, mas Ele te amou de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dEle por você. Deus, Ele deu o Filho unigênito dEle.
Deus, Ele deu o que Ele tinha mais precioso por você. Foi por você, foi por você. E Ele então deu o que Ele tinha mais precioso, porque Ele te amou. Mas a Bíblia enfatiza que Ele não apenas te amou, Ele te amou tanto. Ele te amou tanto que Ele deu o Filho unigênito dele. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dele por você. Ei, para a sua vida, Deus te deu o que Ele tinha mais precioso por você. O que Ele tinha mais precioso, Ele deu por você. E Ele deu quando ainda nós não merecíamos, mas Ele foi tão bondoso com você que Ele te deu. E hoje eu gostaria de contar uma história que está lá em Oséias 3. Uma história que aos olhos do mundo parece ser uma história meio louca. Israel, eles estavam vivendo um tempo de prosperidade, eles estavam bem, e o povo daquela época começou a imaginar o que era o amor. E eles começaram a achar que eles podiam comprar o amor. Eles começaram a pensar que o amor era por coisas materiais. E eles começaram a amar coisas materiais. Eles começaram a amar, se fosse traduzindo para a linguagem de hoje, eles começaram a amar os carros, as casas, mais até do que quem estava do lado deles. Eles começaram a amar os bens materiais mais do que o próximo. E aí Deus fala bem assim: olha, eu vou ensinar para este povo o que é o verdadeiro amor. Eu vou ensinar para este povo o que é o verdadeiro amor. E aí Deus fala com o profeta dele naquela época. O profeta, você pensa que o profeta era alguém que era conhecido naquela época. Ele era profeta de Israel. Ele era uma autoridade naquela época. Então todo mundo sabia quem era o profeta. E aí Deus vira e fala com Oséias: Oséias, tu me amas? Amo, Senhor. Oséias, tu me amas? Amo, Senhor. E talvez Deus tenha dado uma das missões mais estranhas da Bíblia, talvez, para Oséias. E Deus vira então para Oséias e fala bem assim: Oséias, então vamos mostrar para este povo o que é o verdadeiro amor. Vamos mostrar para este povo o que é o amor. Isso 750 anos antes de Jesus. E Oséias falou: vamos, Senhor. E ele falou assim: então Oséias, você vai se casar com uma prostituta, com uma mulher que se vende, que se troca por dinheiro. E Oséias fala: meu Deus, mas foi o Senhor que mandou, eu vou continuar. Se foi o Senhor que mandou, eu vou. E ele então foi. E até engraçado, porque começa falando bem assim, que Deus falou assim: ei, eu quero que você tome por mulher uma mulher que agora está nos braços de outro homem. Ouça a voz de Deus. Oséias, ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus para a tua vida, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não saiba o que Deus quer, ouça a voz de Deus para a tua vida, porque os planos dele são melhores, os planos dele são maiores. Então se Deus está falando com você nessa noite, se Deus falou com você nesse mês, ouça a voz dele e siga. Mas Senhor, parece que vai dar tudo errado, mas vai no que Deus está te falando, siga os planos dele. E Moisés foi, Oséias, saiu errado aqui. E Oséias foi, e ele então pegou uma mulher, e ele tomou ela por sua mulher. Ele escolheu o Gomer, e ele tomou o Gomer por sua mulher. Olha que loucura que Oséias fez, olha que loucura que aquele homem fez. Mas ele foi lá e tomou ela por mulher. E se isso já não bastasse,
ele fez algo que naquela época era algo muito precioso. Ele constituiu uma família com aquela mulher. Se tinha algo de mais precioso que você podia dar para uma mulher naquela época, era uma família. E Oséias constituiu uma família com aquela mulher. Teve filhos com aquela mulher. Teve 3 filhos. E um belo dia, quando tudo parece estar indo bem, o casamento está indo bem, os filhos estão bem, Oséias acorda. E quando ele bate na cama, ele não vê Gomer. Ele pensa: Gomer deve ter cuidado dos meninos. E ele vai no quarto dos meninos, Gomer não está lá. Talvez Gomer tenha ido na cozinha fazer o café da manhã para todo mundo. E ele vai na cozinha e Gomer não está lá. Talvez Gomer tenha ido no supermercado e ele vai no supermercado e Gomer não está lá. E aí agora é minha cabeça, mas ele deve ter pensado: para onde uma mulher iria? Para o shopping, comprar sapato. Talvez ela deve estar lá. Deve ter ido para o shopping, comprar uma bolsa, um sapato, mas ela não estava lá. Ela abandonou Oséias. Ela abandonou Oséias. E Oséias, Deus então vira e fala de novo com Oséias: Oséias, você me ama? Amo, Senhor. Inclusive, eu fiz o que você me mandou. E agora ela não está mais aqui. E Deus vira para Oséias e fala bem assim: Oséias, você me ama, Oséias? Você me ama, Oséias? Oséias, você confia em mim? Você quer mostrar para este povo o que o verdadeiro amor é? Sim. E Deus então vira para Oséias e fala: Oséias, vá e ache Gomer. Oséias então começa a procurar. Oséias começa a procurar Gomer. Ele começa a procurar Gomer. E Oséias começa a ir a lugares que um profeta, que alguém conhecido, que uma autoridade daquela região talvez nunca deveria ir. Ele começa a procurar Gomer em lugares onde ele nunca deveria ir. E ele começa, e ele chega, ele deve ter perguntado por primeiro: ei, você sabe onde está Gomer? A pessoa: não sei. E ele pergunta para o segundo, ele pergunta para o terceiro: ei, você sabe onde é que está Gomer? E a pessoa olha: Oséias? Isso. Oséias, me perdoa, eu não sei onde ela está. Até que um fala: Oséias, tenho algo para te falar. Ela voltou à velha vida que ela levava. Ela voltou à antiga profissão que ela tinha. Você sabe onde é que ela está? Ela está numa praça agora, que é onde ficavam essas mulheres na época. Ela está lá. E Oséias então vai, acha Gomer. Ele viu, ele achou. E Deus fala com ele: agora, vai lá e compra ela. Oséias deve ter chegado para a pessoa que comandava aquilo tudo. De acordo com aquela época, essas mulheres, elas estavam num pedestal, elas estavam em algo que era maior, já toda sem roupa, já toda nua, com homens dando oferta por ela, homens falando: olha, tanto, como se fosse um leilão. E ele chega então para a pessoa que organiza aquilo tudo, e ele vira e fala assim: olha, aquela que está lá é minha mulher. Aquela que está lá é minha esposa. E a pessoa então vira e fala para ele: olha, não me importa o que ela é sua, não me importa, mas eu paguei por ela e agora ela é propriedade minha. Se você quiser, você vai ter que comprá-la. Oséias então vai e compra novamente aquilo que já era dele. Oséias então vai, ele fala assim: qual que é o maior lance por ela? É tanto,
Pois é, então eu pago ele. E ele compra aquilo que já era dele. Mas enquanto muitos estavam ali, muitos homens estavam ali para comprar, para poder abusar, para poder usar aquela mulher, Oséias está ali para comprar, para poder restaurar, para poder tirar ela da humilhação, para poder tirar ela da vergonha. E então Oséias compra. Agora tudo bem, se eu fosse Oséias agora eu falo: Senhor, eu já achei, eu já andei por lugares onde eu não deveria andar. Senhor, eu já comprei, eu já gastei meu dinheiro, eu já gastei mais do que eu poderia gastar. Ela já é minha novamente. Mas agora eu não quero mais nada com ela, só vou tirar ela dessa vida. Mas Deus vira para Oséias, antes de Oséias fazer isso, e fala assim: renova os seus votos com Gomer. Então quando Gomer está vindo na direção de Oséias, enquanto ela pensa que Gomer está lá para brigar, para julgar, ou quando ele pensa que Oséias está lá para brigar, para julgar, para falar mal, Oséias vira para ela e faz algo que é mais louco ainda. Oséias vira para ela e fala: ei, neste dia eu quero renovar minha aliança com você. Neste dia eu quero renovar o meu casamento com você. Eu quero que você seja minha mulher. Eu quero que você saia dessa vida. Eu quero que você saia dessa profissão e a partir de hoje você volte a ser minha mulher. Oséias comprou algo que já era dele. Oséias comprou algo que ele já possuía, e ele renovou os votos com ela. Isso tudo está em Oséias 3. E eu fico pensando: em quem é Oséias? Nessa ilustração, quem verdadeiramente é Oséias? Oséias é Jesus. E quem é Gomer? Gomer sou eu e você. Gomer sou eu. Gomer é você. Gomer somos nós, em que já somos criação de Jesus, já somos criações de Deus. E mesmo assim Jesus teve que vir à terra para poder nos comprar novamente. Ele teve que vir à terra, ele teve que ser pendurado numa cruz que não era dele. Ele teve que te comprar novamente. E ele pegou e nos comprou. E quantas vezes nós estamos na situação de Gomer, com a vida toda acabada? Talvez nós já temos vindo aqui para a igreja, mas nós deixamos a igreja de lado. Quantos estamos na mesma situação que ela, que temos voltado às velhas práticas, que temos voltado a fazer aquilo que nós fazíamos? E Jesus tem que ir novamente e pagar um preço pela tua vida. Mas fique feliz, porque Jesus, quantas vezes for necessário, Ele vai pagar um preço pela tua vida. Quantas vezes for necessário, Ele vai te comprar. Quantas vezes for necessário, Ele vai até o fundo do poço, só para poder te pegar pela mão e te puxar. Se for necessário, Ele vai quantas vezes Ele precisar. E essa é uma história, uma ilustração. E teve outra história que foi a história de Jesus, um homem que entrou naquela cruz, que era minha e sua cruz. E a gente vê na história de Jesus, a gente vê na crucificação, a gente vê que quando está na crucificação, parece que tem um personagem que interrompe aquela narrativa.
Nós todos já sabíamos que Jesus tinha ido para a cruz, e você está lendo aquela história e de repente aparece o nome de um personagem. Que estranho, porque muitas vezes a Bíblia não fala o nome dos personagens. A Bíblia fala a mulher do fluxo de sangue, o homem paralítico que entrou, o cego. A Bíblia fala isso. Mas a Bíblia fala esse nome específico. E ele fala um nome que parece intrometer naquela história. E este nome é Barrabás. Você sabe quem era Barrabás? Barrabás era a personificação do que o povo achava do que seria Jesus. Barrabás é a personificação exata. O nome de Barrabás era Jesus Barrabás. E então aquela multidão escolhe Barrabás. Aquela multidão escolhe, na hora que César fala, na hora que Pilatos fala, olha, quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? E eles escolhem Barrabás. Mas espera aí, Barrabás estava pronto para morrer, Barrabás merecia morrer, ele era líder de uma ressurreição, ele era um assassino, que ele estava ali porque ele tinha que estar ali. Mas Jesus, o que Jesus tinha feito? Se não for curar, se não for libertar, se não for pregar a palavra, se não for libertar os cativos. Mas mesmo assim, Jesus toma o lugar de Barrabás. Jesus toma o nosso lugar e ele pega a nossa cruz e ele é crucificado no nosso lugar para que eu e você pudéssemos ser livres. Ele te compra, ele fala assim: filho, essa cruz pode ser sua, mas me dá aqui que eu vou levar ela para você. Mas Jesus, eu não mereço. Jesus, eu não mereço que o Senhor tome o meu lugar. Mas filho, me dê essa cruz. Me dê essa cruz. E quantas vezes nós estamos nessa posição em que nós merecemos ser crucificados, em que nós fazemos a coisa errada, em que nós merecemos aquilo que nós vamos sofrer. Mas Jesus, Ele chega quando você pensa que não tem mais esperança, quando você pensa que não tem uma luz no fim do túnel, quando você pensa que não tem mais para onde ir, Jesus chega, pega a tua cruz, pega a tua culpa, pega aquilo que você merecia e fala assim: filho, você vai ser livre. Filho, me dá esta cruz, eu pago o preço por você, eu pago o preço por você. E nessa noite Ele está falando com você: olha, não importa o que você fez, não importa o que você acha que você fez, não importa se você merece ou não, nessa noite eu quero tomar a tua cruz, eu quero tomar a tua dor, e eu quero te fazer um homem e uma mulher livre. Livre. Mas Jesus, e se eu pecar de novo contra ti? Jesus, eu sou falho, eu não mereço. Eu sempre estarei lá por você. Ei, Jesus sempre estará lá por você. Ei, Jesus sempre estará lá por você. Ei, Jesus sempre estará lá por você. Ele sempre estará lá para poder te fazer um homem livre, uma mulher livre. Ele sempre vai estar lá para perdoar os seus pecados. E nessa noite Ele está aqui. Nessa noite Jesus está aqui para perdoar os seus pecados, para te fazer um homem, uma mulher livre da dor, da culpa. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui para nos comprar. Aliás, Ele já nos comprou. Ele pagou um alto preço quando ainda nós não merecíamos. Ele pagou esse alto preço. E nessa noite Ele está aqui por você. Jesus está aqui. Eu gostaria que agora
todos abaixassem a cabeça. E eu gostaria de perguntar, Pastor Gui, a gente não pode terminar essa reunião sem fazer algo. Gostaria de perguntar se tem alguém aqui que quer, nessa noite, entregar a sua vida, que quer nessa noite entregar o seu coração para Jesus, que fala: Senhor, eu não aguento mais este fardo, eu não aguento mais esta cruz, toma esta cruz por mim. Senhor, eu desejo o Senhor nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que quer falar assim: ei, eu quero esse Jesus que pode me salvar, ei, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais para onde ir, mas eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus. Não é uma religião, é Jesus. Se tem alguém aqui que precisa de Jesus nessa noite, fala assim: ei, ainda não tenho Jesus na minha vida. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos, para que eu possa ver aqui de cima. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante uma de suas mãos, não tenha vergonha, não tenha medo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você fala assim: olha, eu preciso desse Jesus, eu preciso que Ele tire minha culpa, eu preciso que Ele tire o meu fardo. Olha, eu já não tenho mais esperança, eu preciso desse Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se tem alguém assim, levante a sua mão para que eu possa ver daqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe.